Informativo Estiva hoje está com o Padre Jesus Benedito dos Santos para falar um pouco sobre o seu livro, Presbítero Pastor, que foi lançado recentemente em Aparecida, São Paulo. Padre Jesus é doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, docente em Ensino Superior pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e docente em Gestão de Pessoas. Graduado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Além disso, é professor na Faculdade Católica de Pouso Alegre e pároco de nossa cidade, Estiva, Minas Gerais. Também presta assessorias às dioceses e regionais pelo Brasil. E vamos à entrevista. Padre, o seu livro Presbítero Pastor, ele visa descortinar um pouco a figura do pastor ao longo da história, buscando iluminá-lo no presente e projetá-lo no futuro. Várias denominações religiosas têm uma postura talvez diferenciada sobre o pastoreio. Qual a sua visão sobre a figura do pastor? A figura do pastor é uma figura muito antiga dentro do judaísmo, e essa figura foi trazida para o cristianismo, quando Jesus mesmo vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E é essa figura que nós trazemos para o líder católico cristão, diferente um pouquinho até das igrejas protestantes, que olha o pastor como dono do seu rebanho. Os pastores católicos, eles trabalham em união, o rebanho é de Deus, e eles são cuidadores de Deus, baseado naquilo que a palavra de Deus vai dizer São Pedro e São Paulo, quando eles vão dizer, os apóstolos: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho que vos foi confiado. Então essa é a missão do pastor no mundo de hoje, é esse trabalho, ou essa visão de pastor que eu trago para esse livro, O Presbítero Pastor. Muito interessante. O senhor cita várias vezes no livro que o pastor ele deve se igualar ao Cristo em seu pastoreio. Para simplificar, se Jesus estivesse aqui hoje, neste século, como que seria o trabalho pastoral dele? O Cristo, pastor, ele se fez próximo das pessoas. Isso é uma riqueza muito grande que nós trazemos para a figura do pastor. Quando as pessoas viam em Cristo um pastor, o pastor é aquele que cuida, aquele que provê, aquele que guia. Então, o Cristo hoje seria uma pessoa muito próxima das pessoas, provendo as necessidades, guiando as pessoas, conduzindo nos caminhos de Deus. Que a missão do pastor é proteger o rebanho e também alimentar o rebanho. Então, Cristo iria proteger esse rebanho, iria alimentar o rebanho do mundo de hoje. Então, a grande marca é a proximidade. E esse pastor é um pastor que, quando nós lemos as parábolas da misericórdia que Jesus contou, é um pastor que se alegra com a ovelha. Ele vai atrás da ovelha perdida, coloca nos ombros, faz uma festa, traz para o rebanho, e ele mesmo vai dizer que ele quer formar um só pastor e um só rebanho. Então, é um Cristo missionário, um Cristo que estaria indo atrás das ovelhas perdidas, desgarradas, e unindo esse rebanho, o rebanho de Deus. Bonito. O senhor foca bastante na importância da denominação presbítero, né, e não sacerdote. Aí eu pergunto, qual que é a diferença entre ser presbítero e ser sacerdote na Igreja de Cristo? Quando nós abrimos a palavra de Deus, sobretudo o Novo Testamento, nós vamos encontrar o sinédrio sendo formado. No sinédrio tinham 3 pessoas ou 3 figuras que faziam parte: o sumo sacerdote, o sacerdote e uma pessoa leiga. Essa pessoa leiga era chamada de presbítero. Presbítero significa ancião. Essa figura leiga que foi trazida para a configuração do líder cristão, aí dentro da nossa visão. Pedro vai dizer na sua carta: eu presbítero como vós, quer dizer, eu ancião como vós. Uma pessoa anciã, uma pessoa, o que seria um ancião? Uma pessoa mais velha, mais idosa, responsável. Paulo vai dar outras notas desse presbítero quando vai dizer assim que o presbítero é uma pessoa madura na fé.
Então, entendemos que a figura presbítero significa a pessoa madura na fé para conduzir o povo de Deus. Na igreja, após o Vaticano II, o Vaticano II trouxe uma riqueza aí com relação ao ministério ordenado e vai dizer assim que nós somos configurados a Cristo, sacerdote, profeta e pastor. E nós somos ordenados presbíteros. Não existe uma ordenação de sacerdote. E como não existe uma ordenação de profeta, nós somos ordenados presbíteros. Na pessoa do presbítero estão os três mundos. O mundo de ser sacerdote, que é santificar o povo de Deus. O mundo de ser pastor, que é pastorear as ovelhas, conduzir esse rebanho, prover suas necessidades. E o mundo de ser profeta, que é anunciar a palavra e trazer esperança, denunciar os erros, mostrar a vontade de Deus. Então, quando eu uso a expressão presbítero, eu estou em sintonia, então, lá com o nascimento dos primeiros líderes cristãos e aquilo que depois o Vaticano trouxe para nós como riqueza. O Vaticano II traz o documento Presbyterorum Ordem. Ela fala já de presbítero. Então, nós somos um presbítero da igreja, como os três mundos, de ser sacerdote, ser profeta e ser pastor. Muitos líderes da igreja acabam sendo mais sacerdote, outros mais profeta, outros mais pastores. A pessoa deveria ter esse mundo completo na sua vida, de ser sacerdote, profeta e pastor. E é essa a tese que está no livro. Muito interessante isso. E eu achei mais interessante ainda que o senhor no livro ele nos remete bastante aos tempos da obediência aos mestres, né? A formação de discípulos, talvez aí se assemelhando aos ensinamentos das artes marciais, né? Os mestres formavam outros mestres na luta, com a disciplina, né, intacta. Seria como a disciplina no modo espiritual, se como Cristo formasse novos pastores? Fala um pouco sobre isso. Quando aconteceu a conferência de Aparecida, e o Papa Francisco era cardeal, ele estava nessa conferência em Aparecida, 2007, foi trabalhada muito a expressão discípulo missionário. O Papa Francisco insiste que não tem a partícula E, é discípulo missionário emendado, ou só com o tracinho ali, para dizer que todo cristão ele é um discípulo de Jesus, mas ele também se torna um missionário. Quando nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, nós vemos a formação de discípulos. Eles formavam seus discípulos desde dos jovenzinhos, as crianças, eles entravam na escola para ser formados pelos seus mestres. Aqueles mais inteligentes, eles iam tendo uma formação mais apurada, era chamado de Talmudim. E esses Talmudim, que eram mais capazes, eles iam estudando. A partir dos 14 anos, eram selecionados mais sábios e eles deveriam concluir essa formação aos 30 anos. Por isso que Jesus também começa a pregar aos 30 anos. Somente a partir dos 30 anos, a palavra de uma pessoa era considerada válida, porque ela já não era mais somente um discípulo, ela já era um mestre, ela já era uma pessoa que teria conhecimento. No cristianismo, Jesus fez algo assim muito diferente, porque para ele não selecionou os mais inteligentes, os mais sábios. Para ele, basta você estar disposto a segui-lo. Por isso, se você está disposto a segui-lo, você se torna um discípulo e se torna um missionário. E Jesus formou um grupo mais dos discípulos dele, que nós chamamos de apóstolos, 72 discípulos, onde ele deu uma formação mais apurada para que continuasse a missão dele. A igreja entende, através da formação dos seus padres, de seus ministros ordenados, que ela também precisa preparar os seus líderes cristãos que vão conduzir esse povo de Deus. E ela fala assim que tem esse discipulado, esse tempo de formação, para depois ser os mestres. Mas nós entendemos na fé que discípulo missionário é para a vida toda. Então, todo ministro ordenado deve ser discípulo missionário a vida toda, como todo cristão. Nós devemos, como São Paulo, estar crescendo até atingir a estatura de Jesus. Muito interessante. Por isso que eu fiz essa semelhança, porque parece muito, né,
os ensinamentos das artes marciais, né, que são artes milenares também, né? Formando discípulos. Padre, muitos fiéis católicos andam meio que assustados com o modo atual de ser igreja. Novidades, tecnologias, novos segmentos, adaptações, enfim. Eu te pergunto, o seu livro ele aborda esse tipo de novidade. A igreja deve mudar? Se sim, que tipo de mudança? João 23, o grande Papa da Igreja, que hoje está aí nos altares como santo da Igreja, ele vai falar da palavra adornamento. E ele vai falar assim também que nós devemos, nessa palavra, atualizar para ser luz do mundo de hoje. O mundo evoluiu muito. Se a gente voltar lá no início do cristianismo até o dia de hoje, nós percebemos uma evolução muito grande da humanidade. A humanidade, nesses últimos 10 anos, ela dobrou em conhecimento. Então, a humanidade vem crescendo muito no conhecimento, mudando seus modos. E todos esses modos, essas mudanças, elas trazem ressonância na fé. A fé também, ela está aí nesse mundo. Não tem jeito de tirar o homem, separar o homem de fé do homem social, do homem político, homem econômico. Não tem jeito de separar. Nós somos esse homem que estamos aí e a igreja fala então que a fé deve iluminar a caminhada desse homem de hoje. Então, a partir de João 23, a igreja entendeu que ela tem que ser luz, ela tem que se atualizar. E o Vaticano II, com toda essa riqueza, ela também trouxe para dentro da igreja muitas mudanças para nós, e que até hoje elas estão sendo implantadas, e vão sendo implantadas, sobretudo o Papa Francisco abraçou muito forte essa causa do Concílio Vaticano II. Algumas pessoas estranham um pouquinho, porque às vezes foram educadas a não pensar, a ser só, a viver uma obediência. Quando a pessoa ela não pensa, ela vive uma obediência cega, ela pode se tornar perigosa para a igreja. Assim, nós temos, às vezes, dentro da igreja, grupos tradicionalistas, grupo que às vezes prega a obediência cega, grupo muito fundamentalista. Eles não conseguem enxergar a atualização da igreja e não conseguem enxergar todas essas mudanças. Mas a igreja, no conjunto, tem essa visão, essa clareza. E, sobretudo, quando eu falo do pastor, o pastor é tido como aquela pessoa também, além dele cuidar do rebanho, é aquele que vê. O profeta Jeremias fala que o pastor é aquele que tem a clarividência, ele enxerga o futuro. Então, um pastor, ele tem que pastorear no mundo de hoje. E as atualizações, todas essas mudanças que tem na igreja, é para que mais ela tem que ajudar a igreja a enxergar melhor Deus presente nesse mundo. Então, não é para fugir do evangelho, mas é sim para que a gente esteja mais perto de Jesus, mais perto do evangelho. Então, quando nós usamos todos os meios de comunicação, todas aí as tecnologias digitais, tudo isso é para ajudar a igreja a estar mais perto do povo de Deus e também ajudar esse povo a estar mais perto de Deus. Sim, interessante. Então, muito bem. O livro Presbítero e Pastor, ele possui 4 partes. Pastorear com Jesus, Sol Nascente, Princípios de Espiritualidade Cristã no Pastoreio, Pastorear no Mundo em Transformação e Presbítero e Pastor, Discípulo Missionário. Padre, como e onde a gente pode encontrar esse belíssimo livro? Então, esse livro é fruto de todo um trabalho de pesquisa. Eu fiz até um curso de gestão de pessoas e depois eu tenho um trabalho em várias dioceses do Brasil, mais de 40 dioceses, nos regionais, são 17 regionais, já passei quase em todos. Os presbíteros do Brasil eles se encontram 2 vezes por ano em Aparecida. Desde 2006 eu tenho participado desses encontros dos presbíteros de 2 em 2 anos. Então, esse livro, Presbítero e Pastor, ele é fruto de toda uma maturidade na compreensão da imagem do presbítero no mundo de hoje. E, como eu digo aqui no próprio subtítulo, discípulo missionário do Senhor em tempos de mudança. Ser um presbítero, pastor, discípulo missionário do Senhor nesse tempo de mudança. Esse livro foi publicado pela editora Partilha a Partilha, e você pode encontrar então pelo site da editora ou pelos sites também da
editora Loyola, então a editora Loyola trabalha unido também à editora Partilha, então vocês podem encontrar esse livro lá no site aí da editora Partilha ou da Edições Loyolas. Muito bem, fica aí a dica, né, para a galera que quer adquirir o livro do nosso amigo Padre Jesus, né, e eu aconselho que é uma ótima leitura. E esse livro então é para você, para que você possa ser um discípulo missionário do Senhor e possa também viver o seu batismo, porque pelo batismo todos nós somos pastores, somos profeta e somos também sacerdote, que você possa encontrar luz para viver a tua fé e evangelizar e servir também a Igreja de Jesus. Muito bem, muito obrigado. Eu já ganhei até um presente do padre, mas como também sou um escritor, aí a gente não pode deixar, né, de passar essa oportunidade. Eu também vou te presentear com um livro meu, né, que é Viver em Bom Repouso, e conta um pouco da história de Bom Repouso, e também tem a história aqui religiosa da Igreja de Bom Repouso e tudo mais, né, que aconteceu lá pelos tempos 1800 e qualquer coisa. Eu acho que o senhor vai gostar. Obrigado aí, Deus abençoe aí essa missão de estar escrevendo. Ele diz assim que aqueles que escrevem, eles prestam serviço para a sociedade. Aqui na minha estante tem esse serviço que eu tenho prestado aos presbíteros do Brasil. O primeiro livro é esse, O Presbítero Católico, uma Identidade em Transformação, foi lançado em 2010 pela editora Santuário. Um segundo livro é esse, Novo Presbítero Católico sobre a Mística do Cuidado, então trabalhando a figura do presbítero. Esse livro tem tido muita aceitação também entre os padres. O primeiro já está foi para a 4ª edição. Esse aqui foi lançado em 2012, está aí também servindo a Igreja de Deus. Em 2015 saiu Pérola nas Mãos de Deus, trabalhando a pastoral presbiteral, que é um modo dos presbíteros cuidarem de si, cuidando então deles mesmos para que possam cuidar bem do rebanho do Senhor. Em seguida, 2016, Nunca Para de Sonhar, um presbítero que ama Jesus e sua igreja. Então, estão aí esses livros servindo a Igreja de Deus. E depois, agora por último, o presbítero pastor. Sol Nascente. De 2018. Então, ao todo, padre, são 5 livros, né? 5 livros. 5 livros. Eu estou tentando fazer um próximo que é sobre a ética no ministério presbiteral, né? Como a gente vê a ética de Jesus no mundo de hoje e ajudar o povo a viver essa ética de Jesus. Espero logo poder concluir. Tá bom? Obrigado. E essa é a mania do escritor, a gente nunca pode parar, né? Tá bom. Que venham mais e mais livros para aí. Muito bem, o Informativo Estiva agradece ao Padre Jesus pela disponibilidade e deseja muito sucesso nessa caminhada. Eu também agradeço, Jean, e a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho dessa riqueza para todos que estiverem acompanhando e ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. E esta entrevista só foi possível com a união do escritor com o fotógrafo, a junção do Informativo Estiva com o site Luz, Cores e Vida.